Internet. A internet foi criada em 1969 com o nome de ARPANET. Interligava apenas 4 computadores de universidade nos Estados Unidos e durante muito tempo ficou restrita à área acadêmica. No Brasil, a internet chegou por volta de 1988 para auxiliar nas pesquisas universitárias e sua operação estava subordinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas foi somente a partir de 1995 que a Embratel, por meio de uma autorização do Ministério das Telecomunicações, disponibilizou seu acesso para o uso comercial. O crescimento da internet no mundo é espantoso. São mais de 600 milhões de pessoas ligadas. Os brasileiros são 5% deste universo, aproximadamente 30 milhões. A internet é um mundo virtual muito semelhante ao real. Nele encontram-se sites abordando todos os temas possíveis, especialmente pornografia, sexo e assuntos espiritualistas. Em meio a essas densas trevas, a luz do Senhor tem brilhado, dissipando-as. Eis que surgem diariamente novos pontos de luz. São sites que procuram honrar e glorificar o nome santo do Senhor Deus, disponibilizando verdadeiros oásis com águas puras que restauram vidas. Ao servo, a opção de honrar a Deus, acessando páginas dignas dos santos, ou a satisfação da carne e suas consequências. Não se esqueça, meus irmãos, as más ações, mesmo que virtuais, são pecado e, como tal, passíveis de condenação eterna. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbio 21, 2. Leia também Salmos 7, 9, 17, 3 e 139, 1. O Senhor disse: eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Um teclado, um monitor e um mundo, literalmente um mundo pela frente. Assim é a web, incontestavelmente um veículo altamente influenciado pelo maligno e sabiamente usado por ele, que no anonimato da virtualidade oferece aos ávidos pelo pecado a satisfação, em especial aos que buscam a pornografia e filosofias espiritualistas ou satânicas. A internet envolve todas as faixas etárias, indistintamente. Os cristãos, em especial os jovens, têm feito uso dessa ferramenta para secretamente extravasar toda a maldade da carne. Os cristãos que não são fiéis a Deus fazem isso. Eles pensam que os olhos do Senhor não o contemplam, se acham fora do alcance dos olhos da família e na igreja também, presbíteros, pastores e demais autoridades da igreja encontram uma situação de liberdade que os encoraja
a agir segundo as inclinações de seus corações e fazem coisas terríveis. Eles se esquecem que o Senhor a tudo vê e certamente tais pecados não passam desapercebidos diante do trono e serão cobrados no tempo oportuno. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. É preciso que os servos de Deus tenham o devido cuidado com a vida espiritual, não permitindo que a impureza se aloje, afastando-se da comunhão verdadeira com o Deus eterno. Amados, é um engano pensar que o acesso a tais páginas não produz um efeito devastador na vida. É praticamente impossível não se contaminar com os desejos baixos produzidos pela carne. O Senhor nos deixa uma palavra clara de alerta contra a impureza. Sua prática apaga o Espírito de Deus. Esses homens perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. E ainda se intitulam como cristãos e dizem que não tem nada a ver. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Efésios 4, 19 e 5, 3. Deus castigará especialmente os que seguem seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. O sexo virtual gera conversas sensuais e a masturbação. Sexo virtual é pecado. Sua prática envolve masturbação, conversas impuras e baixas. O peso de sua prática assemelha-se ao da fornicação ou adultério. Os seus praticantes são destituídos da verdadeira comunhão com Deus e estão debaixo de condenação eterna. Vocês fazem parte do povo de Deus. Os cristãos verdadeiros são o povo de Deus. É o povo de Deus. Qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Efésios capítulo 5, versículo 3. As más conversações corrompem os bons costumes. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Hebreus 13, versículo 4. Temos na internet também os chats ou salas de bate-papo. Na verdade, essas salas de conversação são usadas por muitos para construir amizade, em outros casos, até falarem do amor do Senhor. Infelizmente, nota-se que as designações aos cristãos evangélicos dos grandes portais são verdadeiras praças nas quais muitos frequentadores, influenciados por espírito maligno, se portam como filhos das trevas.
Eu lamento a ingenuidade de muitos que insistem em jogar pérolas aos filhos das trevas, em jogar pérolas aos porcos. É lamentável a ingenuidade de muitos que insistem em jogar pérola aos porcos. Mateus 7, versículo 6. Expondo ao ridículo a palavra santa do Senhor e, pela vida de muitos crentes que, escondido atrás de um nickname, ou seja, um nome fictício, mostram suas inclinações malignas, pecaminosas, usando expressões baixas e mentiras. A consciência de uma vida santa deve envolver todo o nosso ser, a ponto de produzirmos os frutos do Espírito Santo em todas as situações, inclusive nas ações numa sala de bate-papo. Nossas palavras devem ser continuamente uma expressão de louvor a Deus. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 6. De boas palavras transborda o meu coração. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Salmo 45, versículo 1 e 2. Ordena e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te patrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 e 12. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo 40, versículo 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, freia minha língua, aquebranta meu coração, dai-me domínio próprio, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis perante a face santa, meu Deus e Deus meu, em quem confio. Amém. A internet é vista por muitos como a última fronteira a ser desbravada. Com um simples computador e conhecimentos básicos, é possível trazer para si o título de hacker, invadindo sistemas e proporcionando aos usuários enormes prejuízos. Infelizmente, encontramos nesta classe muitos que se dizem como cristãos, que se apresentam no dia a dia como crentes. Claro, uma vida hipócrita. É impossível conciliar tal prática com uma vida santa e reta aos olhos do Deus eterno. A internet está repleta de vírus e programas intrusos que se alojam no HD, trazendo sérios danos ao funcionamento do computador ou captando informações pessoais como senhas, números de documentos, contas bancárias e etc, e etc, e etc. Aventurar-se na internet sem algumas precauções mínimas é buscar para si prejuízo. Procure proteger o seu computador com programas contra vírus ou invasores. Firewall. Hoje, além dos famosos vírus, cuja finalidade é violar as máquinas e desorganizar arquivos,
encontramos na net os delinquentes cibernéticos aplicando golpe nos usuários. Conheceremos e falaremos de alguns. Phishing. São enviados milhões de e-mails falsos, geralmente possuem como remetente instituições conhecidas como a Receita Federal, banco ou organismos de proteção ao crédito, pedindo que se entre em um link. Este dá acesso a um site falso, clone do original, no qual são pedidos dados como conta bancária e senha. Você recebe um link dizendo que é de lugar tal e você envia as informações, mas na realidade essas informações vão para um clone, vão para a mão de um hacker, que ali ele terá acesso ao número da sua conta bancária e todas as informações, como o número do CPF, que são necessárias para que ele possa falsificar um documento, aplicar uma ação de invasão e possivelmente o seu dinheiro. Cavalo de Troia são programas que se instalam dentro do micro, abrindo portas para uma nova invasão. Eles surgem como um e-mail ou links em uma página, geralmente oferecendo atrativos. Através desses programas, os estelionatários obtêm informações como nome, endereço, número de CPF, número da conta bancária e senhas. Spyware, nome genérico dado aos programas de espionagem que se instalam no micro quando se acessa o site. Eles vasculham a máquina em busca de senha bancária. Para evitar os spywares, os bancos resolveram criar teclados virtuais em que a senha é digitada apenas se apertando o botão do mouse. Eu me lembro que há anos atrás eu conheci um programa no qual, quando abria a caixinha para ser digitada a senha do banco ou qualquer uma senha na internet, aparecia uma mãozinha fazendo um movimento giratório e ali ele ia lendo e gerando números até chegar à conclusão final da senha. Por isso, a maioria dos sites pede que a senha contenha números e letras. É preciso estar atento, pois a internet é uma ponte direta com o mundo do crime e com todo o nível de sofisticação que a mais moderna tecnologia pode proporcionar. Veja o que é necessário para navegar com cautela, com cuidado e evitar surpresas desagradáveis. 1. Antivírus. Instale um antivírus de preferência atualizado automaticamente. Nós temos, e eu sugiro, 2 grandes antivírus, o Avast e o AVG. 2. Nunca forneça senhas. Não informe a sua senha a ninguém. Também não atenda a pedidos de cadastramento ou recadastramento bancário online sob nenhum argumento. 3. E-mails. Delete os e-mails nos quais o remetente seja desconhecido ou cuja identidade levante suspeita. Não acredite em sorteios e nem aceite ofertas tentadoras e milagrosas. Cuidado a abrir os anexos, até mesmo de pessoas conhecidas. Sites evangélicos. Em meio a este mar de coisas terríveis, visualizamos ilhas que são verdadeiros paraísos espirituais, nas quais podemos aportar
e desfrutar das delícias que nos são apresentados. Verdadeiros alimentos que fortalecem a nossa fé e concedem-nos disposição para continuarmos firmes e inabaláveis na caminhada em direção à Cidade Santa. Estes sites devem ser visitados e ajudados. São pontos de luz em meio às trevas. Eu mantenho a minha página no YouTube com os meus vídeos, aproximadamente 50 vídeos. Pouquíssimos eu expus de terceiros. Na realidade, eu prefiro, pelas madrugadas, estar lendo a Bíblia, pesquisando alguns textos interessantes, algumas palavras verdadeiras que confiro na Bíblia, porque, na verdade, a maioria dos sites evangélicos são mentirosos. Por trás desses falsos cristãos estão os piratas, copiando filmes e músicas e vídeos sem autorização. E por isso eles se constituem piratas e sabem disso na realidade. Eles sabem que estão infringindo a lei dos homens, a lei do direito autoral. Diz a palavra do Senhor que as autoridades da terra foram constituídas com permissão de Deus para repreender os malfeitores. E também que nós devemos obedecer à lei dos homens, desde o momento que ela não infrinja a lei de Deus. E existe a lei dos direitos autorais. Muitos não se importam achando que está tudo bem, mas que esquecem que naquele grande dia do julgamento os ladrões não herdarão o reino de Deus. E pirata é ladrão. Está tentando roubar o direito de alguém que produziu alguma coisa. O Senhor, nosso Deus e nosso Pai, colocou em nossas mãos a responsabilidade para a instrução dos filhos dos caminhos santos. O Senhor disse: guarde sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repita essa lei em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Procure conhecer qual a vida que eles têm levado na net. Observe seu filho, sente-se com eles e os aconselhe. Faça-os refletir sobre os perigos da rede, bem como sobre a necessidade de serem santos em todo o proceder. Seja no acesso a sites impróprios, em salas de bate-papo e até mesmo na incompatibilidade da prática hacker. Um hacker é um invasor. Se eu invadir a sua rede, eu sou um infrator, eu sou um criminoso e certamente que o Senhor vai me cobrar. Pais, estejam atentos e não se deixem enganar pelas obras sutis do diabo. Lembre-se que ele anda ao nosso lado à procura de uma brecha, e encontrando, entra e destrói a vida. Vamos fazer uso da internet de uma forma santa e edificante. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, 16. Na realidade, nós podemos observar, há uns tempos atrás, estava no auge o Orkut. Todo mundo estava no Orkut. Eu, como não tenho muito acesso a essas páginas, uso praticamente somente o YouTube e o Facebook, que eu uso com muito cuidado. E acho que é o suficiente, porque alguém que me conhece, tem contato comigo no Facebook, quando ele clica no meu link, ele vai diretamente, automaticamente para dentro do meu YouTube, que eu encontro um acesso maior.
Os meus vídeos estão ali, aproximadamente 50 vídeos. Muitas vezes eu pensei em fazer perfis em todos os sites. Cheguei um dia desse até a pregar o evangelho por um site de amizade, namoro, mas depois eu deixei de lado. Recebi muitos convites e descobri também que muitas pessoas se passavam por outras, inclusive boiolas e gays querendo se passar por mulheres. No momento atual, eu não tenho me envolvido com esse site de amizade.